A graça e a paz, povo abençoado por Deus. Tudo bem com vocês? Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 17. 1 Samuel, capítulo de número 16. Nós estaremos lendo o versículo de número 7, melhor dizendo. 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 7. Glória a Deus. 1 Samuel 16, versículo 7. Vamos juntos declarar o nosso amor à palavra do Senhor. Vamos mais uma vez, todo mundo? Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus amado, Deus bendito, Deus poderoso, nós te damos toda glória, toda honra, todo louvor e toda adoração, porque o Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele que nos abençoa, que nos guarda, que nos protege. O Senhor é aquele que recebe a nossa oração, a nossa súplica, e nós estamos agora diante do Senhor nesse culto de cura e libertação, colocando as nossas vidas diante do Senhor, pedindo que o Teu Espírito Santo, que sonda e prescruta, possa prescrutar e sondar o nosso interior nessa noite, e que o Senhor traga uma unção de cura, de libertação, de, Deus querido, restituição sobre as nossas vidas. Somos Teus servos, estamos à Tua dependência, e cremos que o Senhor tem uma palavra poderosa para nós. É o que nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém. Podeis assentar-se. Você que está aí nos assistindo também, procure um lugar para se assentar, na cadeira, no banco, no sofá, porque Deus tem uma palavra para todos nós, tanto os que estão aqui presencialmente na Igreja Batista Nova Vida, como você que está aí do outro lado. Um grande pregador, teólogo, chamado D.L. Moody, já disse o seguinte: Deus não usa vasos de ouro e não pede vasos de prata, mas Ele precisa de vasos limpos. Amém? Deus precisa de vasos limpos, porque Ele é aquele que olha para dentro de nós, é aquele que olha para o nosso interior. Nesse culto de cura de hoje, de libertação, eu quero falar sobre o seguinte tema: o detox da alma. Alguém aqui já tomou algum suco detox na vida? Já ouviu falar? A Deus ali, por ali, né? O suco, o famoso suco detox, né? Aquele suco... Obrigado, Macida. Deus abençoe. Ali são as receitas que tem por aí, não é? Tem uns que se coloca couve, gengibre, coloca hortelã, né, maçã, abacaxi, faz uma mistura, né? Já dizia minha bisavó, faz uma mistura 80 daquilo ali, né? Não sei por que mistura 80, mas ela falava quando a coisa era misturada assim, uma mistura 80, né? Então o detox, como funciona o detox? Né? Sei que você já sabe, mas o detox, além de promover a nutrição do nosso organismo, né? A chamada dieta detoxificação, ela vai contribuir o quê? Para o bom funcionamento do intestino, vai contribuir para a diminuição da retenção de líquidos, e aí vai diminuir o inchaço, né? Muitas vezes a gente está inchado, não é por causa só da gordura, mas é por causa do líquido, da retenção do líquido, né? E aí isso vai promover a aceleração do metabolismo, aumentando, né, o gasto calórico,
então proporciona uma maior sensação de saciedade, diminui aquele apetite desesperado por comer doces, né? Aumenta aquela vontade de consumir fibras, então traz uma melhor nutrição para o organismo. Só que hoje nós não vamos falar sobre corpo físico, né? A aula não é de ciências, né? Nem de anatomia. Nós vamos falar sobre a nossa alma, sobre o nosso coração, um detox da nossa alma. E vale a pena refletir: como está o meu coração? Será que o seu coração está contaminado por sentimentos ruins? Será que o seu coração está contaminado por sentimentos, ou melhor dizendo, por pensamentos destrutivos? Muitas são as doenças que são originadas dos maus pensamentos, originadas de pensamentos ruins. Neurocientista de nome Caroline Leaf, ela diz que de 75% a 98% das doenças, elas são originadas dos seus pensamentos. Se você ajustar a sua mente, você se livrará de muitas doenças, se livrará de muitos remédios, se livrará de muitos calmantes. Então hoje, vamos então fazer um detox da alma? Vamos seguir o que a Bíblia diz para que a gente possa fazer uma limpeza da nossa alma e mandar embora todas as impurezas que estão no nosso coração, todas as impurezas que estão na nossa alma, que vão se ajuntando, que vão se acumulando com a nossa história de vida. Muitas vezes esse lixo tóxico que a gente carrega na alma, carrega nos sentimentos, carrega dentro de nós, muitas vezes começou ou começa a partir da gestação, a partir da gravidez, e depois se desencadeia por toda a nossa história de vida. Mas hoje Deus quer nos apresentar uma receita para que a gente possa fazer um detox da alma. Tá ok? Amém? Né? Então, primeiro, vamos eliminar a fonte destrutiva de todo o ressentimento. A primeira receita é mandar embora tudo aquilo que causa ressentimento nos nossos corações. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo de número 12, carta aos Hebreus, capítulo de número 12, nós estaremos lendo o versículo de número 15. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim a palavra do Senhor: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então nós encontramos que é preciso eliminar toda a fonte destrutiva de ressentimento, para que isso não produza uma raiz de amargura. Muitos estudos apontam que 1 em cada 3 meninas e 1 em cada 4 meninos, infelizmente, são abusados sexualmente. Passam por algum tipo de abuso sexual durante a sua infância. Talvez muitos que estão aqui, ou alguns, sofreram isso, foram abusados sexualmente, né? Ou talvez teve a sua alegria roubada e não consegue se desvencilhar desse ressentimento, ou quem sabe é um trauma amargo que você carrega dentro de si, a separação dos seus pais, ou a perda dos seus pais, o abandono. Quantas pessoas são abandonadas, quantas pessoas foram deixadas de lado, foram rejeitadas pelos familiares.
Talvez o ressentimento que ainda brota do seu coração é por uma traição de uma pessoa próxima, de uma pessoa do ciclo de relacionamento. Outra vez é por falta de algum cuidado que deveriam ter tido com você. Mas independente do que seja, do que tenha acontecido, não importa o tipo e o tamanho da dor, mas a profundidade das raízes que essa dor causa no nosso coração. A profundidade que essas raízes chegaram até o nosso coração. A maior expressão do amor de Deus é a sua graça. Deus estende graça para nós, que é o favor imerecido. Nós não merecemos e Deus nos dá de graça. Deus nos dá de graça, né? Nós vimos aqui, nesse texto que nós lemos, em que há um chamado para nós. Na minha versão fala para que ninguém se separe da graça de Deus. Em outras versões fala assim, que ninguém se exclua da graça de Deus. Talvez a sua versão é essa, ou talvez seja separando-se da graça de Deus. Mas o significado é o mesmo. Nós entendemos aqui que parece que há dois tipos de significado. O primeiro, aquela pessoa que deixa de experimentar a expressão do amor divino. Aquela pessoa que não se abre para que Deus traga cura. Aquela pessoa que não se abre para que o Senhor possa tirar todo o ressentimento. Ou pode ser também aquela pessoa que experimenta a graça de Deus, mas ela experimenta de uma forma parcial. Ela não experimenta na totalidade, porque ela não quer se expor, ela não quer se desnudar, ela não quer se abrir. Certa vez, num aconselhamento de uma jovem, aconselhando aquela menina que era recém-convertida, nós descobrimos que ela havia sido abusada sexualmente pelo seu padrasto. E naquele ponto nós paramos então e dissemos para ela, é preciso que haja cura. É preciso que esse ressentimento, essa raiz de amargura, isso precisa ser arrancado do seu coração. E só há um jeito, é pela graça do Senhor. Você tem que deixar a graça de Deus entrar. Mas para isso você precisa lembrar, você precisa confessar os pecados, você precisa confessar isso, você precisa, melhor dizendo, liberar perdão para essa pessoa, você precisa mexer com a ferida, liberar perdão. E aí ela disse assim, vamos parar o aconselhamento por aqui, porque eu não quero mexer com essa ferida. Tem uma pedra colocada em cima. Então o que se entende? Que aquela pessoa, ela rejeitou a graça de Deus naquele momento, depois nunca mais a vi, não sei como é a vida religiosa, a vida espiritual dela hoje, se está firme com o Senhor, não tive mais notícias. Mas naquele momento, aquela menina, aquela jovem, ela rejeitou, ela não experimentou da graça total do Senhor, ela experimentou somente da graça parcial, né? Parcial, e isso acontece. Pode ser que haja dificuldade da pessoa se sentir amada. Talvez a pessoa não se sente totalmente amada, né? Ou talvez essa raiz de amargura está roubando todo o amor de Deus, todo o amor que Deus tem para a vida dela, e ela não consegue, né, se desvencilhar, não consegue ser curada, ela está excluindo a graça de Deus, ela está separando-se da graça do Senhor. E uma vez que essa semente de amargura, uma vez que essa semente é plantada em nosso coração, ela cresce. Ela cresce e o caminho se torna um caminho repleto de espinhos, um caminho repleto de vingança. Vai crescendo dentro dela os espinhos da vingança, a vontade de vingar, a vontade de fazer a mesma coisa que a pessoa lhe fez, ao ponto que a pessoa ressentida, ela começa a desejar o mal do outro, ela começa a desejar a morte, ela começa a desejar a desgraça na vida de uma pessoa, e a amargura não nos deixa aproximar de Deus, a amargura não nos deixa experimentar da graça do Senhor. É por isso que o autor dessa carta
não sabemos quem foi, tudo indica que tenha sido o apóstolo Paulo. Ele está dizendo: olha, não haja em vós a raiz de amargura, não se prive da graça do Senhor, não se separe da graça do Senhor, porque uma pessoa ressentida, uma pessoa amargurada, ela não consegue se aproximar de Deus, não consegue se aproximar do Senhor. Então o ressentimento é uma emoção improdutiva, é uma toxina improdutiva, que nos afasta da presença de Deus, e na maioria das vezes leva a pessoa ressentida, né, a não ficar satisfeita por nada que lhe venha ou que lhe aconteça. Então nós não podemos viver dominado por esse espírito na nossa alma, porque esse espírito só vai prejudicar, só vai aumentar a dor. A amargura é como um câncer, ele alimenta-se do hospedeiro, ele vai alimentando. Então, na nossa receita de detox da alma, a primeira coisa é eliminar as toxinas destrutivas do ressentimento. Não guarde ressentimento, não guarde mágoa, libere o perdão, não deixe isso ficar no seu coração. E todos os dias nós somos expostos a esse tipo de sentimento. Todos os dias nós corremos o risco de alguém nos ferir, ou da gente ferir alguém. Então não deixe essa toxina ficar no seu coração. A segunda receita, né, é purifique-se do envenenamento da inveja. Você é uma pessoa invejosa? Então purifique-se do envenenamento. A inveja é um envenenamento, é um envenenamento, é um dos 7 pecados, né, que nós já pregamos sobre isso aqui, é a inveja. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo de número 5, versículo 2. Livro de Jó, capítulo 5, versículo de número 2. Senhor, eu amo a tua palavra. Jó, capítulo 5, versículo 2. Diz assim, Jó 5, 2. Porque a ira do louco o destrói, e o zelo do tolo o mata. Porque a ira do louco o destrói. A inveja destrói uma pessoa, né, invejosa, irada, né? Então é preciso purificar-se de todo o envenenamento da inveja, né? Por isso é preciso se purificar. Então nós observamos, né, se realmente uma pessoa, ela é a nossa amiga, né? Realmente não é quando a gente passa momentos difíceis, não é quando a gente está chorando, sofrendo, que vem aquela pessoa e oferece o ombro amigo, que ela está demonstrando que é o seu amigo, mas é quando você vence e ela sorri com você. Se ela sorri com você na sua vitória, se ela sorri com você nas suas conquistas, é porque ela realmente é a sua amiga, é o seu amigo. Sabe por quê? Porque o invejoso, ele não consegue se alegrar com a vitória do outro. O invejoso não consegue se alegrar quando você tem uma bênção, quando você recebe uma vitória, quando você recebe algo benéfico para a sua vida. Porque a inveja é a arte de contar as bênçãos alheias no lugar das suas próprias. Essa é a inveja, é a arte de contar as bênçãos alheias, quando a pessoa deveria estar contando as bênçãos dela, mas ela fica contando as bênçãos do outro de forma alheia, porque ela está com inveja, porque o fulano conquistou, porque a irmã realizou, porque conquistou isso, né? Então a inveja, ela foca no outro. A inveja, ela não aproveita o que é seu. A própria palavra inveja, ela vem de um termo francês, que no antigo era envier, que significa o quê? Olhar com maldade.
ou olhar com ressentimento, né? Então, junto com a inveja, caminham dois seres, junto com a inveja, juntinho caminha, que é a cobiça e a insatisfação. A pessoa está sempre cobiçando o que o outro tem, a pessoa está sempre com insatisfação do que ela tem. Então as duas caminham juntos com a inveja, a cobiça e a insatisfação. Então a inveja, ela é a filha do orgulho, né? Ela é a filha do orgulho. A inveja é a autora do assassinato, é a autora da vingança, né? A inveja, ela é torturadora. Quantas pessoas ficam torturadas porque são invejosas, porque o outro está conseguindo, e ela se tortura, ela se martiriza por muito tempo, né? A inveja é o lodo da alma, é aquela sujeira, é aquela crosta, aquele lodo que tem na alma, né? É uma peçonha que consome a carne e seca os ossos. A inveja é a inveja. Então a inveja, ela vai trazer o fedor, ela vai trazer a putrefação como um câncer de dentro para fora, né? Já dizia o filósofo Sócrates. Então é isso que a inveja causa, é isso que a inveja faz. E a inveja, ela pode desabrochar vários sentimentos, inclusive os ciúmes. Inclusive os ciúmes, né? Que desaflora, ou que aflora, melhor dizendo, em nossos corações. E achamos que não somos merecedores da graça de Deus. Achamos que o fulano é o queridinho de Deus. Achamos que o fulano é mais abençoado do que nós, né? Então a inveja é quando você se ressente da bondade de Deus sobre a vida de uma outra pessoa. É quando você ignora a sua própria vida, ignora o amor de Deus na sua vida. Então vamos deixar de lado esse sentimento da inveja. Se você é uma pessoa invejosa, se você é uma pessoa que tem deixado, né, esse sentimento, né, essa raiz, esse envenenamento no seu coração, então é hora de fazer um detox e mandar embora e eliminar toda a toxina da inveja em o nome do Senhor Jesus. Amém? Aprendemos também, dentro dessa receita, um outro passo para fazermos um detox da nossa alma, que está agora em Provérbios, capítulo de número 29, versículo de número 11. Abra sua Bíblia aí no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo de número 11. Glória a Deus. Provérbios 29, 11. Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim, Provérbios 29, 11. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. A terceira receita para o detox da alma é neutralize o ácido da ira. Neutralize esse ácido mortal que é chamado de ira. Não nutra isso na sua vida, né? Talvez a melhor pergunta para você fazer é: o que te leva a irar? O que te leva a ficar irado? O que realmente te tira do controle? É alguém que te chama de mentiroso? É alguém que te acusa de uma forma injusta? É uma pessoa que te fecha no trânsito e ainda dá aquela buzinadona, né? O que te tira do controle é quando uma pessoa grosseira te trata, né, de uma forma grosseiramente, né? O que te tira do sério, o que te causa ira, é quando uma pessoa, né, mastiga aquele chiclete com a boca aberta, aquela barulho, aquele trem mais infernal, que aquilo vai lá dentro, lá, né?
É quando um atendente te trata de uma forma ríspida. Você entra na loja e está todo mundo lá de boa, lá fica tudo olhando para você, parece que você não tem dinheiro para comprar. Ou que te trata de uma forma arrogante, né? O que te tira do sério? É quando o chefe leva o crédito pelo trabalho todo que você fez, e o gerente lá, o responsável, leva todo o crédito, né? O que te tira do sério? É quando o seu marido deixa as roupas jogadas na sala, cueca para um lado, meia para outro, né? O que te tira do sério? Né? Já parou para pensar? É quando alguém vai lá e aperta o tubo da pasta lá no meio. Por que não aperta lá no início? Vai lá no meio e aperta o tubo do creme dental, né? O que te tira do sério? É quando a sua esposa coloca a TV para assistir a novela e você está querendo assistir o futebol, é a final do campeonato, né? O que te tira do sério? Então, é preciso eliminar o ácido da ira, é preciso eliminar. Muitas vezes na Bíblia, essa palavra ira, os versículos que falam sobre ira, eles vêm logo em seguida, vem junto a palavra fogo. E é muito interessante a gente fazer uma comparação do fogo com a ira. É algo interessante, é pedagógico, né? A gente vai aprender um pouco mais e traz algumas revelações para nós dessa combinação. Porque o fogo é uma dádiva capaz de sustentar a vida. Não é verdade? Quando o fogo é controlado, quando o fogo é contido, quando o fogo é administrado, ele vai aquecer. Ele vai aquecer, né? Você pode usar ele na cozinha, para cozinhar os alimentos. Pode usar ele para esquentar água. Antigamente lá na roça, quando não tinha água encanada, não tinha eletricidade, se esquentava, né? No fogão a lenha, né? Depois, quando faltava lenha, a gente dava um jeito de pegar. E uma vez surgiu uma ideia de criar uns fogão com serragem, né? Furava uma lata de tinta e colocava ali, tudo para não tomar banho na água fria. Então o fogo, quando ele é controlado, ele é útil. Ele é útil, porque ele é controlado, né? Serve para acender uma vela quando falta energia, né? Eu quero acreditar que na casa de todos que tem aqui, né? Você, como um bom administrador, você tem uma velinha guardada lá. Não é para acender, na hora que acaba a energia, tem que procurar uma vela, né? E a gente já sabe até onde que está, né? Para poder acender. Isso quando o fogo é controlado. Agora, quando o fogo foge do nosso controle, quando o fogo foge da nossa administração, aí é complicado. Porque ele destrói tudo que ele vê pela frente. Porque não tem o controle, não tem a administração. Ele sai consumindo todo, e em poucos instantes o fogo consome tudo, né? Assim como o fogo é a raiva. A raiva, ela pode ser destrutiva, se ela não for controlada. Então é por isso que tem que mandar embora essa acidez do coração. Porque uma pessoa raivosa, descontrolada, ela vai sair ferindo, atropelando tudo que ela vê pela frente, magoando todas as pessoas que ela vê pela frente, chutando tudo, né? Então a ira é um ácido mortal, capaz de fazer mal. E ela faz mal para a pessoa que é o recipiente, e mais tarde ela faz mal para as outras pessoas também. Então a ira é algo seríssimo, que precisa ser controlada, né? O pastor Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo, lá na sua carta de Tiago, capítulo 1, o versículo 19 e 20, ele diz assim, Tiago 1, 19 e 20, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz justiça diante de Deus. Então, essa é uma verdade da ira.
A ira, ela nos traz um descontrole tremendo, né? E nós precisamos aprender 3 coisas importantes para a gente mandar embora essa acidez chamada de ira. Primeiro, ouvir mais. Já diziam os antigos, a gente tem uma boca e 2 ouvidos, que é para poder falar menos e ouvir mais, né? Quando nós ouvimos, nós nos controlamos. Quando nós ouvimos, nós nos controlamos, né? E é tão complicado você ser uma pessoa que não ouve, que não escuta. Uma vez às 11 horas da manhã eu fui chamado por uma jovem da igreja que estava em pé de discussão com a sua tia, a tia também da igreja. E tudo que a menina queria era que a tia saísse de casa, da casa dela, porque a menina estava se sentindo ofendida pelo que a tia estava falando com a mãe. E eu cheguei lá, só sobra esses negócios para a gente. E eu cheguei lá, né, 11 horas da manhã, e a tia não ouvia. A gente tentando conversar e eu tentando mostrar para ela, você precisa sair. Você precisa se acalmar, e para se acalmar você tem que sair, para acalmar o ambiente você tem que sair. Então é difícil controlarmos as nossas emoções quando nós não ouvimos. Quando nós não ouvimos, né? Então, dessa forma, ouvindo mais, é que a gente consegue abafar a ira. Porque aí a gente vai deixar de agir com a emoção, e a gente vai começar a agir, raciocinar pela razão. A segunda atitude é falar menos, né? Porque quando a gente é dominado pela a língua, a gente não tem controle. Já viu? Fulano não tem papa na língua, não tem papa na língua. Então, porque falta o controle de falar. Quando você não consegue controlar, aí você acaba realmente sendo como um fogo sem controle. E a ira toma o controle de tudo. Então é preciso desligar essa chave. É preciso falar menos e ouvir mais, né? E ouvir mais para que a gente possa controlar esse sentimento, né? E em terceiro lugar, não pule direto para a raiva. A tendência quando a gente passa por uma situação, quando surge a situação, já ir diretamente na raiva, né? Então, não pule direto para a raiva. A gente precisa andar com um extintor para apagar o fogo, apagar, né, o incêndio, que já diz o termo técnico, né? Eu aprendi isso com o irmão Haroldo, que trabalhou na usina, na brigada de incêndio, de combate a incêndio. O incêndio é um fogo descontrolado, que não teve controle, por isso que ele se tornou um incêndio, não é um fogo programado. E quantos incêndios a gente coloca, porque a gente já pula logo para a raiva, né? Então não podemos deixar que a raiva esteja no controle. Essa é a advertência aqui de Jó. Não deixe que a raiva te controle. O imprudente, o outro lá, ele não quer ter esse controle. Então, a terceira coisa que nós aprendemos do detox da alma é mandar embora o ácido da ira. Manda embora esse ácido. Peça o Senhor para controlar a sua ira. Peça o Senhor para controlar você. Conte, né? Se for preciso até 100, se for preciso até 1000, né? Morda a língua e espere esfriar o sangue, para que você não pule direto para a raiva. Tá ok, gente? São conselhos para todos nós. Não há ninguém perfeito aqui. Quantos de nós tomamos decisões na hora da ira? Falamos na hora da ira, né? E aí depois, quando a gente se acalma, quando passa a adrenalina, quando o ácido vai diminuindo e a gente já fiz besteira. E agora, para consertar, tem que pedir perdão. Mas eu não vou, mas tem que pedir, eu não quero, eu não sou assim, eu falo que não é assim, né? Quarto
conselho aqui para nós, aqui, para a gente poder fazer um suco detox da alma. Livre-se da contaminação do medo. Não deixe ser contaminado pelo medo. O medo nos paralisa. O medo nos impede de avançar em todos os aspectos, irmãos. Em todos os aspectos. Tem pessoas que já era para estar lá na frente na vida ministerial, na vida espiritual, experimentando os dons, o mover do Espírito Santo, liderando redes na igreja, células na igreja, trabalhando na igreja, mas por causa do medo elas ficam paralisadas. Tem pessoas que profissionalmente já era para elas estar lá em cima, no topo lá da carreira, mas o medo faz com que elas não avancem. Então é preciso se livrar da contaminação do medo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7. Glória a Deus. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. É um texto também bastante conhecido. Glória a Deus. 2 Timóteo 1, 7. Quem achou, declare o seu amor à palavra do Senhor. Senhor, eu amo a tua palavra. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz assim: porque Deus não nos deu, ou não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Em outras versões fala, mas Deus não te tem dado o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então livre-se da contaminação do medo. A maior parte de nós adultos, o medo em nós se encontra em 4 categorias. A maior parte de nós. Primeiro, o medo de perda. Nós não conseguimos lidar muito bem com a perda. Perdeu um cônjuge, perdeu a namorada, perdeu um ente querido, perdeu um amigo, a perda de um filho, ou talvez até a perda de bens materiais, Quantas pessoas eu já vi contaminadas por esse medo, ressentidas, angustiadas, porque num passado tinha de tudo, tinha do bom e do melhor, gozava de bens materiais, de bons salários, e de repente perdeu tudo, e aquela pessoa ficou amargurada, ressentida. Então o medo da perda de bens, perda do emprego. Tem gente que morre de medo de perder o emprego, não é verdade? Morre de medo de perder o emprego, Não sei se você é um desses casos. Como é que isso funciona em você, Você já teve medo de perder alguma coisa? Hoje, qual é o medo que você mais tem, O que você mais tem medo de perder agora? Então, essa é a primeira categoria. Uma outra categoria que a maior parte de nós nos envolve no medo é o medo do fracasso. É o medo que está relacionado a eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir suprir as expectativas que colocaram sobre mim. É o medo de se dar mal. É o medo de não acertar. É o medo de fracassar. E talvez seja por isso que as pessoas não querem se comprometer. Porque tem o medo de fracassar, tem o medo de não dar certo, Bom, uma outra área que nos causa medo é o medo da rejeição. Todos nós tememos a rejeição. Todos nós tememos o abandono. Tem pessoas que ficam em relacionamentos que não estão dando certo porque ela não quer ser rejeitada, porque ela não quer ser abandonada. Quantos adolescentes entram para as turminhas das escolas, dos colégios, das ruas, e são turmas da pesada, mas ela não quer sair de lá, para ela não ser rejeitado, abandonado pela turma, Alguns homens, por exemplo, não convidam uma mulher para sair porque temem ser rejeitados, Perguntam, será que essa garota vai se interessar em sair comigo, com um cara como eu?
Quantos casais estão nos seus relacionamentos e têm medo de separar, tem medo de ser rejeitado, né? Então, muitos sofrem com esse medo, o medo da rejeição, e aí isso leva a pessoa a ficar dependente da outra, Talvez você tenha passado por essa situação, talvez você tenha medo de perder, e por isso você fica agradando, você fica tentando ajeitar, como diz o outro, né? Então, essa é uma realidade. E a outra realidade que nós temos como adulto é que nós temos medo do desconhecido. A maioria de nós tem pavor de não saber o que vem pela frente. Nós temos medo do desconhecido. Eu não sei se você já passou pela triste infortúnio de pegar a rodovia, uma delas aqui, quando tem os incêndios, que vem aquela nuvem de fumaça misturada com fogo, e você está na pista, e você não sabe o que tem na frente. Você não sabe se tem um carro parado, você não sabe se tem um carro vindo, e você está ali no meio, e não tem como parar. Ou então quando você pega aquela pancada de chuva, que eu já peguei muitas vezes vindo de Uberaba, e aqui na nossa região costuma, na nossa cidade, dessas pancadonas de chuva, que você, como diz o ditado, não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. Dá medo. Você vem bem devagarzinho, e o medo de vir uma carreta desgovernada atrás, um carro desgovernado atrás. Então, o medo do desconhecido. O medo de saber o que há lá na frente. Nós temos, todos nós adultos, nós temos, né? Desses medos aqui, né? Nós temos. Então, o medo de eu perder o emprego, medo de ficar desempregado, medo que alguém, será que alguém vai me amar? Será que alguém vai gostar de mim? Então são medos que nós temos. Então, para nós concluirmos essa palavra, descanse o seu coração em Deus, faça um detox da sua alma, e eu gostaria que você se colocasse de pé e abrisse a Bíblia no Salmo de número 37, um salmo maravilhoso da palavra do Senhor, um salmo que falou muito comigo quando eu me converti, porque eu tinha muitos detox muitas impurezas na alma, eu tinha muitas toxinas na alma, né? Muitas toxinas, muitas coisas que eu não sabia que queria ser, né? Um adolescente sem saber o que seria da vida, passando uma crise muito grande, e o Senhor usou muito o Salmo 37. Então o Salmo de número 37, versículo 4, diz assim: agrada-te do Senhor. Em outras versões diz assim: deleita-te no Senhor, ou seja, descansa em Deus, amém? Descansa no Senhor. E o versículo diz assim: e Ele satisfará ou atenderá aos desejos do teu coração. Confia em Deus as suas emoções, confia em Deus a sua alma, deixe Ele te tratar, experimente da graça de Deus, não parcialmente, mas ela total, na totalidade. Deixe Deus trabalhar na sua vida, para que haja, né, a estabilidade emocional. Somente em Deus, eu e você podemos viver tempos de paz, tempos de tranquilidade. É só em Deus, irmãos. Não há segurança em nada que tenha aí fora. A vida profissional, às vezes você acha que uma firma está indo muito bem, você não sabe o que está ali por detrás, de repente aquela firma fecha as portas, de repente a pessoa fica desempregada, de repente aquela profissão, ela é atropelada e fica para lá. Nós não estamos confiando em instituições, embora nós precisamos dela, nós precisamos da igreja, que é o corpo vivo de Cristo. Nós não confiamos no sistema, nos governos.
Embora a gente precise dar credibilidade para aqueles que merecem. Mas entenda que é só Deus que faz você viver em paz em tempos de dificuldade. É só Deus que te dá tranquilidade. Estando empregado ou desempregado, morando de aluguel ou de casa própria, andando de carro ou andando a pé, tendo saúde ou estando doente, é só Deus que dá a verdadeira paz e nos dá a tranquilidade. Então, descansa nele. Entrega as suas emoções ao Senhor. Deus sabe o que você viveu, Deus sabe o que você passou. Deixa a graça de Jesus te alcançar. Deixa a graça de Jesus inundar o seu coração em coisas difíceis de falar, difíceis de lembrar, mas são impurezas, são toxinas que estão na sua alma e elas precisam ser lançadas para fora. Um detox da alma é necessário. Amém? Feche seus olhos. Nós vamos orar. E você vai orar pela sua vida. Deus te trouxe aqui para ministrar o seu coração. Não lamente por aqueles que não vieram, por aqueles que perderam a palavra. Não vieram porque, em muitos casos, não quiseram. Outros estão trabalhando, estudando. Mas os que não vieram é porque realmente não quiseram experimentar dessa graça. Mas você veio. Você está aí nos assistindo. Essa palavra é para você fazer um detox da sua alma, orar pela sua vida. Então não ore por ninguém, ore por você. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe-se aí no seu local onde você está e fale com Deus. Abra o seu coração para o Senhor. Não se preocupe com o horário, o tempo ainda está tranquilo, está cedo, dá tempo de você orar. Se você quiser vir à frente no altar, venha ajoelhar no altar. Mas é hora de mandar embora o medo, todo tipo de medo. Medo da perda, do fracasso, da rejeição, medo de ser abandonado, do desconhecido. É hora de mandar embora o ácido da ira, aquilo que te tira do sério. É hora de mandar embora o envenenamento causado pela inveja, pela insatisfação, pela cobiça. É hora de destruir todo o sentimento ou ressentimento que gera raiva, que gera mágoa, que gera rancor. Fale com Deus, em nome de Jesus. Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar a graça dele na sua vida. Não se exclua da graça. Se está difícil, peça ao Senhor que passe o sangue dele sobre a sua vida e que a graça dele te inunda, para que você possa mandar embora todas as toxinas que são prejudiciais para a sua alma, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Ore ao Senhor dos Exércitos. Abra o seu coração. Deus te conhece. Como o Senhor disse para o profeta: eu não vejo como vê o homem. O homem olha para o exterior, porém eu olho para o interior. Deus está olhando para o seu interior. Porque Ele quer mudar o seu interior. Ele quer curar. Deus quer tirar toda a toxina do seu interior, para que você possa exteriorizar com atitudes que você está totalmente livre dessas toxinas e viver uma nova vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, fale conosco, Espírito Santo de Deus.
Trabalhe em cada alma, em cada coração, em cada vida nessa noite. E promova a tua cura. Oh Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, venha nos visitar com a tua graça. Venha nos visitar com a tua graça, com a tua graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Visite-nos com a tua graça poderosa. A graça que liberta, que transforma. Oh, marabalabashe, recanta, labassi. Halabashe, maramalabá, suricanda, labashe. Glória, 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 glória. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Senhor dos exércitos. Em nome de Jesus. Traga a tua bênção, Deus amado. Senhor Jesus Cristo, nós estamos diante do Senhor nesta noite, Deus. Nós somos expostos à tua palavra. Nós aprendemos, meu Pai, passos para fazer uma limpeza da alma, um detox da alma, a eliminação de toxinas, ó Deus, que estão na nossa alma. Nos ajude, Espírito Santo, agora. Que a graça do Senhor nos envolva, nos invada por completo. Nós mandamos embora tudo aquilo, Senhor, que vem para nos impedir de experimentarmos a tua graça. Declaramos que todas as portas do nosso coração estão abertas somente para o Senhor, somente para o teu Espírito Santo entrar. Que o Senhor entre, Senhor Jesus, e remova todo o lixo, toda a toxina, tudo aquilo, Senhor, que é improdutivo, que está lá na nossa alma. E que a tua graça nos alcance em todas as fases da nossa existência. E que o Senhor nos promova a cura da nossa alma. Em o nome de Jesus, mandamos embora, expulsamos, repreendemos todo espírito das trevas que tem trazido enfermidade para a alma. Em o nome de Jesus, Senhor. A chave é do Senhor. Feche, ó Deus, a porta do nosso coração. E que o teu amor permeie as nossas vidas. E que nunca mais essas impurezas entrem na nossa vida. É o que nós te pedimos. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome de Jesus. Oh, aleluias, meu Deus. Oh, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Glória, 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 glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Tu és poderoso, Deus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor dos exércitos, meu Deus. Abençoe-nos, ó Pai. Oh, Jesus. Oh, aleluia. São maiores, Jesus. Tomamos posse dos teus sonhos sobre as nossas vidas, sobre a família Nova Vida, sobre a igreja Batista Nova Vida, Senhor dos exércitos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, meu Deus. Glórias ao Senhor Deus. Oh, aleluia, Jesus. Deus poderoso, Deus amado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Descanse no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dizer para o seu vizinho, para a sua vizinha, Shalom. Diga para o outro, para outra, Shalom. Amém? Glória a Deus. Chegamos ao final do nosso culto aqui na igreja. Embora o culto continue na nossa casa,